E aí, galera, sensacional! Pessoal, vamos para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre verbo. Como vocês sabem, eu adoro dar aqueles macetezinhos aí, ó, e relacionar o nosso conteúdo, fazendo análise aí de acordo com o nome do assunto que estamos estudando. Em especial hoje nós vamos estudar sobre os tipos de verbo. E lembre-se, o verbo ele possui 5 letrinhas, o nome verbo. E ele possui 5 letras exatamente por quê? Porque são 5 possibilidades de transitividade de um verbo. Ou um verbo é intransitivo, ou um verbo é transitivo direto, ou um verbo é transitivo indireto, ou é um verbo transitivo direto e indireto, e ainda o chamado verbo de ligação. Então o verbo tem essas 5 possibilidades. Na aula de hoje nós vamos falar sobre cada uma dessas possibilidades. E para começar, verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que possui um sentido completo. Galera, como ele possui um sentido completo, lembre-se, basta você usar esse verbo e o sujeito. Exemplo, quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, hoje eu estou com 97, mas quando eu tinha 8 anos aí por aí, eu lembro que tinha um desenho chamado Família Dinossauro, um filme. E o pai, o chefe de família, chegava lá e dizia: querida, cheguei. Quando ele dizia querida, cheguei, não precisava dizer mais nada. A esposa dele não perguntava, chegou com quem? Chegou de onde? Chegou que horas? Não, querida, cheguei. O verbo tinha sentido completo. O verbo intransitivo é exatamente aquele verbo que possui um sentido completo em si. Observe essa outra frase aqui, os meus pais viajaram. Ao dizer os meus pais viajaram, você entende essa frase aí, ó, porque o verbo viajar, quem viaja, viaja. Eita, Rodrigo viajou. Pronto. Não precisa dizer para onde, com quem, volta quando. Isso aí já é curiosidade sua. O que importa é que os meus pais viajaram. Verbo intransitivo. Beleza? Há um tipo de verbo intransitivo chamado verbo intransitivo circunstancial. Esse verbo intransitivo é um verbo que não é intransitivo, mas que em algumas circunstâncias ele pode ser intransitivo. Um exemplo, se eu dissesse assim, olha, Ana está em casa. Ao dizer Ana está em casa, este verbo está aqui é um verbo intransitivo circunstancial. Por quê? Normalmente o verbo estar é um verbo de ligação. Só que nessas circunstâncias, ele vem acompanhado aqui de uma ideia de lugar. Ele vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Então esse verbo é chamado de verbo intransitivo circunstancial. Por isso que eu gosto de explicar que o verbo intransitivo ele tem sentido completo, entre aspas. Mas ele é facilmente diferenciado do chamado verbo transitivo direto. Porque para o verbo transitivo direto, você tem que fazer as perguntas: o que? Ou então, quem? Quando você fizer as perguntas, o que? Ou então, quem? Aí você terá como resposta um objeto direto. E, consequentemente, o verbo será um verbo transitivo direto. Olha essa frase, galera. Galera, olha essa frase aqui. Marcos abriu a porta. Qual é o verbo da frase? Abriu. Quem é que abriu? Marcos. Marcos é o sujeito desta oração. Abriu a porta é o predicado. Tudo isso é o predicado. Mas vamos focar no verbo. Marcos abriu o quê? A resposta que você tem é a porta. Logo, este verbo é um verbo transitivo direto. Porque fazendo a pergunta o que, a resposta que você tem é o objeto direto. Galera, olha essa outra frase daqui. Sandro namora Adriana. Nesse momento você deve estar pensando, Rodrigo, essa frase está errada. Não é Sandro namora com a Adriana, não. Não. Errado é com a preposição. Quem namora, namora alguém.
E aqui eu vou aproveitar para contar um segredo para vocês. 50% dos verbos da língua portuguesa são chamados verbos transitivos diretos. Anota isso aí, por favor, que isso é muito importante. 50% dos verbos na língua portuguesa são verbos transitivos diretos. Eu contei, inclusive, um a um cada um dos verbos, todos eles, para chegar a essa conclusão. Os outros verbos são ou intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou transitivo direto indireto, ou de ligação. Então, se você tiver em dúvida sobre a transitividade do verbo, pode apostar, é transitivo direto. Sandro namora Adriana. O verbo é esse. Quem é que namora? Sandro. Sandro é o sujeito. Sandro namora quem? Adriana. Objeto direto. Logo, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Entendeu aí? Um outro verbo, que inclusive caiu em concurso recentemente. O atraso implica multa. Rodrigo, não é o atraso implica em multa, não? Não. O verbo implicar é um verbo transitivo direto também. Então, quem é que implica? O atraso. Sujeito. O atraso implica o quê? Multa. Objeto direto. O verbo implicar, portanto, é um verbo transitivo direto. E há vários outros verbos transitivos direto que a gente acha que não é transitivo direto. Exemplo, o verbo pisar. Não pise na grama. Incorreto. A forma correta é não pise a grama. Galera, agora eu vou apagar aqui o quadro para copiar a parte da transitividade dos verbos transitivos indireto, transitivo direto e indireto e o verbo de ligação. Segura aí um pouquinho, certo? Vamos lá, então voltando aqui para vocês, a gente já viu o chamado verbo intransitivo, o verbo transitivo direto e agora nós vamos falar sobre o verbo transitivo indireto, transitivo direto e indireto e o verbo chamado de verbo de ligação. Galera, o verbo transitivo indireto, mais uma vez um macete para vocês. Basta você lembrar, o verbo transitivo indireto, deca. Lembra desse macete? Verbo transitivo indireto, deca. O que é isso, Rodrigo? Deca. São as perguntas que você vai fazer para achar o objeto indireto. De que? De quem? Em que? Em quem? Em quem? Com que? Com quem? E a que? Só para você ter uma ideia, a quem? Essas são as perguntas do objeto indireto. Para achar o objeto indireto, deca. De que, de quem? Em que, em quem? Com que, com quem? E a que, e a quem? Exemplo, eu preciso de você. Galera, fala para mim, qual é o verbo desta frase? Preciso. Quem é que precisa? Eu. Eu preciso de quê? De você. De você é o objeto indireto. Perceba que ele é chamado de verbo transitivo indireto porque ele é ligado indiretamente por meio de uma preposição. Eu não posso dizer eu preciso você. Pelo contrário, eu preciso de você. Essa preposição do objeto indireto, ela é obrigatória. Outro verbo, confiamos em Deus. Quem é que confia? Nós. Nós confiamos em quê? Ou em quem? Em Deus. Objeto indireto. O verbo precisar, verbo transitivo direto, indireto. Verbo confiar, verbo transitivo indireto. Simpatizar, simpatizei com Rafaela. Quem é que simpatizou? Eu. Eu simpatizei com quem? Com Rafaela. O verbo simpatizar também é um verbo transitivo indireto. E para fechar, um verbo que muitas pessoas erram é o verbo assistir. Você não pode dizer, por exemplo, eu assisti um vídeo de Rodrigo. Não, eu assisti a um vídeo de Rodrigo. Quem assiste não assiste um filme. Quem assiste, assiste a um filme. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, assistimos ao filme. Rege a preposição. Pede a preposição. A outra possibilidade de verbo é o chamado verbo transitivo direto e indireto.
Normalmente as perguntas que você faz são: o que, a quem? O que, a quem? Com essas perguntas aqui, ó, o que, a quem, você acha o objeto direto e o objeto indireto. Observa aqui, olha só, olha que sensacional. Olha esta frase: os homens deram os livros aos meninos. Qual verbo? Deram. Quem é que deu? Os homens. Os homens consiste no sujeito. Os homens deram o quê? Os livros. Objeto direto. E deram a quem? Aos meninos. Objeto indireto. Ou seja, esse verbo é o chamado verbo transitivo, direto e indireto. E aí, ó, para fechar, o chamado verbo de ligação. Meu querido aluno, se você pegar uma gramática e for estudar verbo de ligação, ele vai dar uma lista de verbos para você decorar. Os verbos de ligação são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, enfim, uma infinidade de verbos lá. Eu vou lhe ensinar de uma forma bem prática, bem objetiva. O que é um verbo de ligação? São os verbos ser ou estar, ou qualquer verbo do mundo que possa ser substituído por ser e estar. Mas lembre-se, todo verbo de ligação obrigatoriamente possui um predicativo, que esse predicativo é uma qualidade. Olha essa frase: Maria anda estressada. Aqui, ó, Maria anda estressada. Qual verbo? Anda. Quem é que anda? Maria, sujeito. Observe que ao invés de dizer Maria anda estressada, eu poderia dizer Maria está estressada. Logo, esse verbo andar é chamado de verbo de quê? De ligação. Verbo de ligação. E estressada é uma o quê? Qualidade de Maria, ou seja, estressada é um predicativo do sujeito. Olha a frase abaixo. Você é linda. Qual verbo daqui? É. Quem é que é? Você. É linda. Linda é uma característica do sujeito. Portanto, característica é um predicativo. Olha, todo verbo de ligação são os verbos ser, estar, ou qualquer verbo que possa ser substituído por ser, estar. Mas ele tem que ter obrigatoriamente um predicativo. Pessoal, e essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou da aula, curte aqui embaixo, certo? Se inscreva no nosso canal, há vários outros vídeos. Eu quero agradecer a todos os alunos aí que se inscreveram já no canal. Quero mandar um abraço aí para a grande quantidade de inscritos que já tem. E principalmente para aquela galera que mesmo que não se inscreveu, está acompanhando as nossas videoaulas. Eu não imaginava que o canal crescesse tanto como cresceu. De verdade, a minha pretensão, quando eu vi que 1000 pessoas assistiram a um vídeo, eu fiquei assustado. Hoje já vai a mais de 40.000 pessoas assistindo diariamente a este canal. E para mim é uma grande satisfação estar com vocês aqui, dando essas dicas, e eu espero de verdade contribuir para o seu crescimento. É óbvio, eu quero salientar aqui, que esses vídeos eles não vão tirar todas as suas dúvidas. Esses vídeos vão ajudar você a entender. O processo pedagógico tem que passar por você, estudar, fazer exercícios. No meu site, inclusive, Português Sensacional, você pode baixar lá exercícios sobre esses assuntos aqui, para poder ampliar os conhecimentos que você fez aqui. O objetivo não é ser uma aula completa, mas é catalisar o processo de conhecimento pelo qual você está passando. Dar aquela força, facilitar a sua vida. E para isso, em especial, eu quero agradecer a todos que fazem parte aí do Português Sensacional, desse canal que, graças a Deus, já é de grande sucesso. Quero agradecer aí a Gabriel, que está dando um apoio especial. A Sandro também, uma galera top, está gravando com qualidade total aí os nossos vídeos. Pessoal, conto com vocês aí, um abraço, até o nosso próximo encontro.